Bom dia, pessoal. Desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui, trazendo uma pequena e breve reflexão para todos vocês que me escutam. Dizer que me chamo Roger, sou pastor na comunidade evangélica Ministério Shekinah aqui em Mossoró e quero trazer uma breve reflexão daquilo que está na Bíblia Sagrada sobre a parábola do semeador e sobre o que ela pode ensinar e o que ela pode trazer e tratar às nossas vidas. Esse texto que eu vou ler se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo de número 13. E eu leio a partir do verso de número 3, que diz assim: E muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, por onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante, gente. Primeiro que Jesus, ele foi genial na forma de falar com as pessoas. Ele pega parábolas, e o que são parábolas? Parábolas são coisas que nós percebemos e vemos no nosso dia a dia, e Jesus pegava essa simplicidade que estava relacionada à vida do seu povo, no seu tempo, e pegava essas realidades e trazia ensinamentos que eram usados na vida diária do povo que o ouvia no seu tempo e que escuta até hoje por meio da Bíblia Sagrada. Então Jesus, ele pega o simples, ele pega aquilo que a gente vê, ele pega aquilo que está no nosso dia a dia, ele não vai longe, ele pega aquilo que faz parte do nosso dia a dia e esse elemento que ele pega, ele transforma para nos ensinar verdades profundas, verdades que vão nos edificar. Então, quando eu olho, eu vejo que ele usa um exemplo de um semeador, alguém que saiu a plantar. E aí é interessante que nós entendemos que existe uma lei universal que é de conhecimento nosso, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. E aquilo que nós plantamos é aquilo que nós podemos colher. Mas uma coisa interessante da lei de que a gente chama lei da semeadura, a gente planta, o que a gente colhe, é que às vezes tem coisas que a gente planta e a gente não colhe. Porque não soubemos bem escolher o lugar onde plantamos sementes que Deus nos dá. E aí, quando eu falo de semente, eu vou falar de algo que vai crescer e que vai abençoar, que vai gerar produtividade, que vai gerar segurança, que vai gerar paz, que vai gerar provisão para todos que estão à nossa volta. Então, a semente, ela cresce, ela se torna isso. Mas, quando saímos para semear, ao longo do caminho, essa semente, muitas vezes, no próprio percurso, no próprio trajeto, como diz, ela pode cair na beira do caminho. E aí, ela não vai ter tempo, nem um lugar certo para crescer, e nascer e crescer. E aí a Bíblia diz que vem as aves dos céus e as comem. Então, essa semente meio que não serviu. E tem muita semente, e aí eu vou falar daquilo que nós podemos fazer e construir, aquilo que nós podemos gerar na vida das pessoas, do próximo,
da família, que muitas vezes elas nem nascem. Projetos que estão no nosso coração, que devem nascer do coração de Deus, do amor de Deus. E aí, muitas vezes, eles nem crescem. Antes de nascerem, já se perdem. Vêm as aves, e as aves comem, e aí findou-se ali sem ter nenhuma perspectiva ou nenhuma chance. Tem muita gente que é assim, que é levado muitas vezes sem ter oportunidade de crescer, de ser aquilo que Deus chamou para ser. Tem muita coisa que a gente quer fazer e nem começa, apenas está na ideia e antes de acontecer, vamos usar essa expressão, algo tira o nosso foco, tira a nossa visão, tira a nossa mente e aí se perde. A gente tem perdido muita coisa boa que tem ficado na beira do caminho. Mas o caminho eu vejo que fala de propósito. Quem está em um caminho está indo para algum lugar. E eu sei que você está indo para algum lugar, e eu sei que você tem um propósito, e Deus tem um propósito tremendo para a tua vida, mas para você chegar neste propósito, você precisa entender que você está saindo para seguir um caminho. Mas muitas vezes ele morre antes mesmo de ter começado. Então essa semente não serviu. Tem muita semente que às vezes é até boa, mas ela não serve. Mas tem outras que, como diz o texto que nós lemos, cai em solo rochoso, cai no meio das pedras. E quantas vezes a gente não vê ali uma sementezinha que caiu entre as pedras e tem um pouquinho de solo, e aí a planta cresceu, mas se limitou porque não tem mais para onde crescer. Sabe, tem ambiente em que a gente se encontra, que a gente até começa a crescer e pensa que é o lugar ideal para crescer. Mas esse ambiente, ele é limitado. Esse ambiente, ele tem suas limitações. Porque Deus tem algo maior quando nós buscamos andar naquilo que Ele tem para mim, para você, mas muitas vezes nós estamos no lugar errado. E a semente, tem muita semente boa que cai em terra ruim. E semente boa em terra ruim morre, porque ela não tem espaço. Nós precisamos de espaço para crescer, precisamos de espaço para desenvolver, precisamos nós e as pessoas que estão à nossa volta precisam desse espaço. Então, como é um terreno rochoso, quando a raiz começa a se aprofundar para procurar água, para procurar alimento, né, nutrientes que vão edificar aí a planta, não encontram. E aí ela começa a morrer. Começa esse processo. É interessante que diz assim, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Não tinha solo para absorver a água, não tinha água no solo. Então era um ambiente extremamente limitado. O outro não chegou nem a nascer. E o outro começou a nascer em um lugar apertado. A gente passa por muitos lugares apertados em nossa vida, muitos lugares difíceis, lugares impossíveis e improváveis. E esses lugares são lugares que maltratam a gente, que nos secam por dentro e por fora, e que muitas vezes estão nos matando. Deixa eu dizer, Deus não tem esse tipo de solo reservado para a tua vida, Deus não tem esse lugar reservado para você. Deus te chamou para viver algo muito maior e muito mais bonito, porque Ele ama cada um de nós e tem um propósito na nossa vida. Então, talvez esse lugar que você esteja não seja o seu lugar. Deus tem um lugar melhor para mim, para você. E a Bíblia diz que outros caíram no meio dos espinhos. E aí quando eu falo de espinhos, eu falo de dificuldades. Eu falo de espinhos, eu falo de lutas, eu falo de angústias. A planta até começou a crescer, mas ela foi sufocada, sabe, gente? Muitas vezes somos sufocados pela vida, dentro das tribulações, dentro dos nossos problemas, dentro dos nossos medos, das nossas incertezas, ou dentro dos nossos desejos e vontades. Isso, em vez de ser bom,
São espinhos que nos sufocam e que aos poucos vai nos sufocando e tirando a nossa paz e tirando a nossa vida. E nestes lugares não são lugares de crescimento, mas sim são lugares de sufocamento. Deus não tem lugar como esse reservado para mim e para você. Você é uma semente boa, eu sou uma semente boa. E nós podemos cair em terras inapropriadas para o nosso crescimento. Mas deixa eu dizer que Jesus tem uma terra boa. Uma terra que essa terra será para mim e para você um lugar de poder crescermos. E aí a semente que cai na terra boa, ela produz. Sabe, muitas vezes o que nós produzimos, né? O que cai no meio do caminho foi comido pelas aves, nem produziu. Aí o que caiu entre as pedras ou entre os espinhos produziu, mas produziu pouco, limitado, e foi-se embora a sua força e perdeu-se. Mas o que caiu na terra boa, no lugar apropriado, na ideia ideal, focada dentro da vontade de Deus, essa ideia, ela cresce. Esse projeto no coração de Deus, ele cresce. E quando ele cresce, ele produz. E aí eu entendo que aí a árvore produz 100, uma semente produziu 100, outra 30, outra 60. Ou seja, algo pequeno pode produzir algo grandioso. Talvez você se sinta pequeno, talvez você se sinta incapaz, talvez você se sinta um menor entre os menores. Mas deixa eu lhe dizer que Deus ele pegou as pequenas coisas da vida e delas ele produziu grandes obras e fez grandes transformações através de pequenas sementes. Uma pequena semente gera uma grande árvore. Talvez você se sinta pequeno por dentro, mas Deus quer fazer você crescer e se tornar no terreno ideal. E aí eu falo do terreno ideal da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus. Porque somente em Deus, galera, eu vou poder ser e me tornar aquilo que Deus me chamou e me capacitou e me preparou para ser. Somente em Deus eu vou encontrar esse terreno que no mundo eu não encontro, que muitas vezes até mesmo dentro da minha casa ou da sua casa você não encontra, ou nos círculos de amizade nós não encontramos, mas em Deus, através de Jesus, nós encontramos esse lugar. E Ele nos dá a possibilidade de sermos aquilo que nós achávamos que éramos incapazes de ser. E aí eu quero dizer que você é semente plantada nas mãos do Senhor, que vai crescer, que vai produzir. Talvez o lugar onde você estava foi lugar que produziu algo que não foi bom, que produziu algo que sufocou, que feriu, que machucou, que limitou. Mas vamos para Deus, vamos para Jesus, vamos olhar para o Cristo que deu a vida por amor por nós e nele Jesus pegou os seus discípulos e apóstolos, eram os homens mais destruídos do seu tempo, homens simples, esquecidos, mas no terreno certo eles se tornaram grandes homens, mulheres de Deus. E eu sei que você é uma semente de Deus. E você vai produzir para você, produzir para a sua casa. Uma árvore frondosa, ela abençoa quem passa. Uma árvore frondosa dá sombra e alimento e embeleza o ambiente. Então que você hoje possa ser essa semente, não plantada na terra errada, mas plantada na terra certa, a terra que Deus tem para a tua vida. Eu quero que você fique com essa palavra, Deus abençoe. E desde já agradecer a minha amada irmã, querida Regina, pela oportunidade e dizer que o nosso coração está aberto para estar abençoando e orando por todos e que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre a vida de cada um.
Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.